Olá galera, sejam bem-vindos ao meu canal MC Melo Cartola FC. Pessoalzinho do TikTok, aí tá o desempenho do nosso canal na rodada passada. Não fomos tão bem porque apostei em alguns jogadores que acabaram não jogando, né? E aí não fomos tão bem. Vamos lá, hoje eu vou fazer a análise para vocês dos jogos da rodada 35. Quem quiser uma análise bem mais robusta, com bastante detalhes, entra lá no meu canal do YouTube, tá? @mc.melcartolafc, tá? Vamos lá, vou passar aí para vocês. Vamos começar. Botafogo e Cuiabá. O Botafogo que jogando em casa 50% das vezes venceu o Cuiabá e 50% das vezes perdeu, né? Marcou em 50% das vezes e sofreu gol em 50% das vezes. Vejo aqui Tiquinho Fernandes, Tiquinho Soares como um dos melhores para a rodada, tá? Como Vitor Cuesta e Marçal também. São Paulo e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro não vem tão bem, mas São Paulo também tá lá, mas tem se levantado, tá chegando aí, quer chegar na zona de Libertadores, né? O São Paulo em casa 50% das vezes venceu o Atlético, 20% das vezes empatou e 30% das vezes perdeu para o Atlético em casa. Mas marcou gols em 90% das vezes e só sofreu gol em 50%. Vejo Caleri, como até Patrick, como uma opção para essa rodada, mas também uma opção forte, Felipe Alves, né? Tem feito boas defesas no jogo passado, graças a ele, São Paulo não perdeu. Do Atlético Mineiro não vejo ninguém com muita força, né? Se tiverem que apostar em alguém, talvez no Zaratio. Nátio Fernandes está fora, isso vai fazer uma grande diferença. Vamos aí, Internacional e América. A América tem um aproveitamento em cima do Internacional, né? Em casa, 25% só das vezes venceu, 40% das vezes perdeu e o Internacional 35% das vezes ganhou. Marcou gol em 90% dos jogos e sofreu gol também em 90% dos jogos. Então eu acho que Carlos Pena, Pedro Henrique, né, Alemão, uma opção boa, mas para mim a melhor opção para a rodada é Patrick. Como vejo os dois laterais do Internacional com opções boas para a rodada em matéria de desarme, mas não como o SG, porque ele sempre toma gol do América quando joga na casa do América. Felipe Azevedo, para mim, é uma das opções, como Everaldo e Juninho são opções boas também para a rodada por parte do América. Palmeiras e Fortaleza. Palmeiras está querendo aí carimbar já a faixa de campeão, então deve fazer um excelente jogo contra o Fortaleza, né? O Palmeiras, em 70% das vezes que jogou Fortaleza em casa, venceu, não empatou nenhuma e 40% das vezes perdeu. Não vejo essa possibilidade nessa rodada, né? Mas em 100% das vezes jogou e marcou gols no Fortaleza, e o Fortaleza também em 90% das vezes, em 30% das vezes, marcou gols no Palmeiras. Do Palmeiras nós temos aqui Scarpa, Dudu, Rony, opções boas. Eu gosto muito de Gustavo Gomes e Murilo para essa rodada. Acho que Everton é uma opção, porque a chance do Palmeiras talvez segurar o SG é grande, porque em 70% das vezes que jogou Fortaleza em casa não levou gols. Então existe uma possibilidade. Por parte do Fortaleza, Juninho Capixaba e Moisés, para mim, são as melhores opções. Atlético Paranaense e Goiás. Vamos ver como o Atlético vem psicologicamente depois de ter perdido a Libertadores para o Flamengo. Fez um bom jogo, mas não venceu. Então o que importa é quem leva o título. Então pode ser que venha. O Atlético, em 70% das vezes que jogou com o Goiás em casa, venceu, né? Em 100% das vezes marcou gols e só em 40% das vezes sofreu.
existe uma possibilidade remota também de não levar gol do Goiás, tá? Do Goiás, da Belmonte para mim está jogando mais do que o Pedro Raul no momento, né? Eu acho que ele e Dieguinho são opções para essa rodada se alguém quiser apostar no Goiás. Como vejo, Terãs como uma das melhores opções por parte do Atlético Paranaense para essa rodada. Vitor Roque não tem feito gols, né? E então o Pablo está suspenso, também não vai jogar. Então eu acho que Terãs por parte do Atlético é a melhor opção. Juventude e Curitiba. O jogo que está na degola, Curitiba ainda tem possibilidades de não cair, então deve fazer um bom jogo. Mas Curitiba fora de casa é horrível. E entre eles, né, o Juventude, 60% das vezes que enfrentou o Curitiba em casa, venceu, né, 30% das vezes empatou e 10% das vezes só perdeu. E o Curitiba não vence fora de casa há 15 partidas. Mesmo assim, 65% das vezes que se enfrentaram, o Curitiba fez gols, né, no Juventude. E 90% das vezes também o Juventude fez gols no Curitiba. Então Pita pode ser uma opção para a rodada, porque o Curitiba sempre leva gol e Pita é o homem-gol. Como o Alex Manga é opção por parte do Curitiba para essa rodada. Atlético Goianiense e Santos. Atlético Goianiense está na zona de degola, mas se conseguir uma vitória contra o Santos, sobe, está com 33 pontos, vai para 36 e se livra desse problema da zona de rebaixamento. Então deve fazer um jogo duro contra o Santos, né? 40% das vezes que jogaram ele em casa, ele venceu e 40% ele empatou e só 20% ele perdeu para o Santos. Mas vejo aqui por parte do Atlético Goianiense, tanto Wellington Rato como Baralhas, opções boas. Churin seria uma aposta. Como gosto de Lucas Braga e Marcos Leonardo. Mas o homem gol do Santos é Marcos Leonardo. Como ele já levou gol 60% das vezes que o Atlético jogou contra o Santos, levou gol. E 90% das vezes também fez gol. Então nós temos bons jogadores para essa opção nessa rodada. Avaí e Bragantino. Avaí na zona de degola precisa vencer para tentar vencer mais um ou dois jogos e tentar sair de lá e empurrar outro. O Bragantino fora de casa não ganha já algumas partidas, não consegue fazer bons jogos fora de casa e não vai jogar com Elinho, não vai jogar com alguns jogadores aí, não vou, Popó tá fora, né? Então é muito difícil apostar em alguém do Bragantino, a não ser no Luan Cândido e no Cleiton, que tem feito grandes defesas. Para mim, a única aposta do Avaí é o Bissoli, já que o Bruno Silva, que para mim é um dos jogadores que é o pulmão do Avaí, está suspenso. O Avaí, em 70% das vezes que inventou o Bragantino dentro de casa, venceu. 20% empatou e 10% das vezes perdeu. E marcou gols em 100% das vezes que jogou contra o Bragantino. E o Bragantino só 45% das vezes conseguiu marcar gol. O jogo de Corinthians e Flamengo, tudo depende de como o Flamengo vai vir. Então não dá para apostar em jogadores do Flamengo. Vejo a chance de vitória do Flamengo de novo muito grande, né? Mas não dá para apostar em jogadores do Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo ainda pode mistar seus jogadores. E do Corinthians a gente não sabe como vai estar psicologicamente para essa rodada. Aqui vou passar para vocês agora, né, as escalações aí, ó, que eu fiz para essa rodada, né? Então aqui tem um time básico. E é isso aí, galera. Uma boa sorte a todos, né? E uma boa rodada. Até lá, pessoal. Um abraço.